Olá, pessoal, bom dia para quem está na live. Já. E para quem está no podcast, eu não posso dizer bom dia, né? Eu tenho que dizer olá, pessoal. Muito bem, gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar só uns minutinhos aqui para o pessoal ir entrando na live de hoje, no programa de hoje, nesse podcast que escolhi um tema super especial, que foi fibromialgia. Eu acho que tem muita gente que não sabe muito bem como que a nutrição auxilia no tratamento da fibromialgia e que já usa medicamento, como, por exemplo, antidepressivos ou analgésicos para tentar diminuir um pouco a sintomatologia, mas a gente sabe que isso raramente funciona sozinho. Saibam que a nutrição, com alimentos específicos, uma dieta bem planejada, com suplementação, ajuda muito no tratamento e são coisas super simples que você pode adotar na sua vida para ter muito mais qualidade de vida. Então, o tema do nosso podcast de hoje é esse, fibromialgia. Lembrando que aqui a gente está gravando o podcast e eu transmito a gravação ao vivo aqui no Instagram, mas o programa não fica gravado aqui no Instagram. A gente vai ter o programa na íntegra no meu canal do YouTube e também no nosso canal do Spotify. Então, no YouTube, Daniele Lodete, no Spotify, Neuronutrição com Daniele Lodete, vocês vão encontrar o programa gravado na íntegra todinho, tá? Aqui no Instagram não vou deixar gravado. E o podcast, ele fica, enfim, como fica no YouTube, fica no Instagram, assistam quantas vezes no podcast, fica no Spotify, fica no YouTube, assistam quantas milhões de vezes vocês quiserem e compartilhem, curtam, comentem, interajam lá, né, com o conteúdo, porque são informações bem importantes para vocês compartilharem com as pessoas que sofrem de fibromialgia, tá bom, gente? Então, lembrem que vocês podem enviar as perguntas para cá, que eu vou responder aqui tudo ao vivo e podem perguntar o que quiser, não fique com vergonha não, que eu estou acompanhando tudo daqui, tá bom? Muito bem, gente, vamos lá, fibromialgia. Quem, assim, não conhece alguém que tem fibromialgia é muito difícil, infelizmente é uma doença que vem cada vez mais recebendo diagnóstico, né? As pessoas apresentam cada vez mais e a causa da fibromialgia, ela é muito variada, existem muitos gatilhos externos que podem provocar, né, fazer com que a pessoa apresente e comece a ter sintomas de fibromialgia. Então, são algumas etapas que a neuronutrição precisa intervir, né? O que é que a neuronutrição pode fazer para quem tem fibromialgia? São alguns pontos que precisam ser trabalhados simultaneamente, tá bom? Primeiro, quem tem fibromialgia tem uma hipersensibilidade à dor, tem uma hiperalgesia. É como se os receptores de dor periféricos, eles fossem mais sensíveis à dor e você acorda dolorido, aparece uma dor por esforços muito pequenos. Então, você vai carregar uma caixa, vai fazer uma atividade física super leve e no outro dia você está todo dolorido. Então, existe uma hiperalgesia, uma hipersensibilidade à dor. Uma coisa que a nutrição consegue fazer é diminuir essa sensibilidade à dor. E a gente faz isso como? Diminuindo o glutamato do sistema nervoso e aumentando o GABA. A gente precisa alterar os níveis de neurotransmissores para essa sensibilidade à dor diminuir. E então, para diminuir níveis de glutamato, a gente precisa primeiro adotar uma dieta anti-inflamatória, e eu vou falar um pouco sobre ela. E para diminuir a ação do glutamato, né, porque ele aumenta essa sensação de dor, existem alguns suplementos específicos que sim utilizamos na prática. Então, tem aquela minha listinha de suplementos preferidos para diminuir a ação do glutamato, né, nos nervos periféricos, enfim, tanto nos receptores de dor quanto nos nervos que levam a sensação até o cérebro. A gente precisa diminuir os níveis de glutamato nesses nervos. Então, existem alguns suplementos específicos que eu gosto muito para diminuir essa ação do glutamato. E aí, meus preferidos são magnésio, N-acetilcisteína, a teanina também faz isso, vitaminas do complexo B de forma geral e antioxidantes. Então, é uma suplementação que, para mim, é básica para diminuir a ação do glutamato, porque ele potencializa a transmissão da dor da periferia até o cérebro. Outra coisa, a gente tem que frear esse processo de transmissão de dor. Então,
diminuindo o glutamato e aumentando nesses mesmos nervos o GABA. Por isso que muitas vezes nós fazemos a própria suplementação com GABA. O GABA é um neurotransmissor, é um aminoácido, né, que tem ação neurotransmissor, e ele faz com que a gente tenha, né, aumentar o GABA também auxilia na redução da percepção de dor. Então, a gente pode fazer a própria suplementação com GABA, mas existem alguns suplementos que aumentam a ação do GABA, tem efeito GABAérgico, que falamos assim. Taurina, também vitaminas do complexo B, em especial a vitamina B6, eu fiz até uma listinha aqui, e alguns citoterápicos que têm a ação de GABA. Então, Melissa officinalis, Humulus lúpulus, Passiflora, a cava-cava. Então, são alguns citoterápicos que a gente escolhe para aumentar a ação de GABA e frear essa hipersensibilidade, diminuir a comunicação entre os receptores periféricos de dor e o sistema nervoso central. Então, passo número 1, diminuir o glutamato e ao mesmo tempo, aumentar o GABA, tá certo? Então, essa comunicação dos receptores de dor periféricos e o cérebro precisa ser freada. A gente tem que parar de, tentar impedir com que os receptores periféricos informem ao cérebro que houve alguma agressão. Então, diminuindo a hiperalgesia, diminuindo a sensibilidade à dor. Fazemos isso diminuindo o glutamato e aumentando o GABA. É extremamente importante que esse equilíbrio de neurotransmissão periférico seja feito. Tanto que muitas pessoas que têm fibromialgia utilizam pregabalina, fingabapentina, medicamentos que aumentam a ação do GABA, tem a ação de GABA, para frear essa comunicação entre a periferia e o sistema nervoso central. E a gente pode fazer isso com alimentação, com suplementos, com fitoterápicos, com vários recursos que têm esse efeito. E a melhor parte é de que não tem efeitos colaterais, né? A gente não precisa ficar tendo um efeito positivo, mas pagar o imposto de ter alguma sensação ruim por conta da medicação. Então, essa suplementação, ela tem um efeito bem interessante, com embasamento científico e com o mínimo de efeitos colaterais, tá certo? Então, passo número 1, aumentar a GABA e diminuir o glutamato. E se você tem uma alimentação rica em sódio, rica em alimentos ultraprocessados, rica em alimentos com conservantes, com adoçante artificial, rica em açúcar, isso aumenta a neurotransmissão de glutamato, ou seja, piora a dor. Então, você precisa ter uma mudança do seu perfil de alimentação e procurar um nutricionista para programar uma suplementação para diminuir o glutamato e aumentar o GABA. É assim aquele ponto fundamental, é imprescindível, porque a alimentação ela tem um impacto muito grande sobre os nossos níveis de glutamato. Várias coisas que a gente faz no dia a dia, na rotina, a gente não sabe, mas está contribuindo para aumentar o glutamato do sistema nervoso e piorar a sensação de dor. Isso vale para quem tem fibromialgia, mas piora também enxaqueca, osteoartrite, os processos de dor crônica de forma geral, eles são muito piorados por esse tipo de alimentação. Então, não adianta você só ficar tomando analgésico, ficar tomando anti-inflamatório, antidepressivos para amenizar a dor, se você não faz um tratamento complementar, que muitas vezes acaba dispensando a necessidade de ter que utilizar outros tipos de medicamento, tá certo? Outro ponto extremamente importante é que a gente precisa também modular a dor no sistema nervoso central. Então, a fibromialgia é um erro de comunicação. Na periferia, a gente tem receptores de dor que, por coisas mínimas, eles são ativados e há uma informação que chega para o cérebro e o cérebro não consegue frear a dor. A interpretação da dor no sistema nervoso central ela é alterada. Então, esforços mínimos, coisas mínimas, o cérebro já acha que foi algo muito pesado, que houve realmente um gatilho para você ficar dolorido e responde, né, para a periferia, e aí você tem a sensação de dor muito exacerbada. Então, existe um erro de comunicação e de interpretação. Por que é que o cérebro não consegue frear essa dor? Por que que o cérebro não fala, você não fez nada, você carregou uma caixa, você pegou 2 quilos, por que que você está toda dolorida? Né? Então, o cérebro não consegue processar essa informação e frear essa informação. Por quê? Porque existem alterações nos níveis de alguns tipos de neurotransmissores no sistema nervoso central. Então, existe deficiência de serotonina
e de norepinefrina. Então, a falta desses 2 neurotransmissores no sistema nervoso central faz com que o cérebro não consiga processar e interpretar a dor direito, e aí a pessoa fica dolorida por coisas que são mínimas, ou às vezes ela não fez nada e ela simplesmente acordou dolorida. Então, nós precisamos aumentar no sistema nervoso central a norepinefrina e a serotonina. Uma das coisas que é, assim, altamente recomendado para quem tem fibromialgia, para aumentar níveis de norepinefrina, é a atividade física. A atividade física é meio que, na verdade, é um protocolo obrigatório para quem tem fibromialgia. Ah, mas eu fico dolorida, se eu fizer qualquer coisinha eu fico dolorida. Faça pouco que seja, adapte com o seu professor de educação física. Um protocolo de treinamento que seja possível para você, mas é fundamental que não haja, assim, você precisa fazer um pequeno esforço para fazer coisas mínimas que seja, porque isso com o tempo vai ajudar muito a promover uma redução dos sintomas da fibromialgia. Então, a gente precisa aumentar a serotonina no cérebro e aumentar a norepinefrina. E aumentar a serotonina é aquilo que eu sempre falo, né? Existem diversos nutrientes que são fundamentais para que o cérebro consiga produzir serotonina. O próprio triptofano, que é um aminoácido que o cérebro usa para produzir serotonina, só que lembrando que eu gosto de prescrever alimentos ricos em triptofano, que são, né, derivados de leite, o próprio whey protein tem triptofano, banana, cacau, aveia, espinafre. Existem diversos alimentos com triptofano, mas a suplementação com triptofano na fibromialgia eu não faço, porque o indivíduo com fibromialgia é um indivíduo que tem um processo inflamatório. E se eu suplemento triptofano em quem tem inflamação, eu posso piorar a situação. Então, eu opto por suplementar o 5-HTP, que ele é derivado do triptofano, e aí, chegando no cérebro, o cérebro consegue transformar o 5-HTP em serotonina, mas para isso ele precisa de vitamina B6, a piridoxina. Por isso que também, comumente, a gente prescreve a piridoxina para que o cérebro consiga fabricar o triptofano. E existem alguns fitoterápicos que também são muito interessantes para aumentar níveis de serotonina. E o meu preferido é o Crocus sativus, que a gente encontra na farmácia de manipulação, em forma de safrim, tá? É um extrato padronizado, safrim, que tem substâncias capazes de aumentar níveis de serotonina no sistema nervoso central. Também gosto de rhodiola rósea, gosto de Bacopa monnieri. Então, são fitoterápicos que são muito bem descritos na literatura, com diversos estudos, inclusive o próprio safrim. Nós temos estudos comparando o efeito dele à fluoxetina, à sertralina, que são medicamentos que aumentam níveis de serotonina no cérebro, e o safrim tem um efeito bastante parecido e ainda com muito menos efeitos colaterais. Então, eu gosto bastante de, nesses pacientes, pensar em suplementos que aumentem níveis de serotonina. Só que também não podemos esquecer que para isso tudo chegar até o cérebro, né, para os nutrientes chegarem até o cérebro, os fitoquímicos, é necessário que haja, né, que o sangue chegue até o cérebro. Além disso, o cérebro tem que ter energia para produzir esses neurotransmissores. E a energia que o cérebro precisa, né, depende de oxigênio. Então, se não chega sangue, se não chega oxigênio, se não chegam as substâncias para o cérebro ele fica incapaz de fabricar um montão de coisa, de fazer um montão de coisa, inclusive de ter energia e de sintetizar os neurotransmissores. Por isso que precisamos melhorar a perfusão sanguínea. A gente precisa utilizar alimentos, inclusive protocolo de hidratação, tem que beber água, senão nada feito, mas nós precisamos utilizar técnicas para aumentar a chegada de sangue até o cérebro, e é claro que isso vai funcionar para o organismo inteiro, né? Nós vamos melhorar a perfusão sanguínea para o organismo inteiro como um todo, inclusive para o cérebro. E aí, os meus queridinhos, eu também sempre falo aqui, eu gosto muito do extrato de cacau. O cacau ele tem flavonoides que melhoram a produção de óxido nítrico, e o óxido nítrico ele é um vasodilatador. Gosto muito também da citrulina, que é um aminoácido, que a citrulina ela é capaz de gerar óxido nítrico também, que é o vasodilatador, e também da própria beterraba crua, o suco de beterraba cru, a beterraba crua ralada, batida no liquidificador com água, com um pouquinho de hortelã, com água de coco, e pode peneirar depois, tá? Não gosto dos pedacinhos, peneire, não tem problema.
e é algo que também melhora a perfusão sanguínea. Então, vocês podem ver que nunca a gente faz uma coisa única para tratar, para melhorar a função cerebral e a modulação de dor. São várias coisas simultaneamente, inclusive perifericamente, melhorar, aumentar a GABA, diminuir glutamato e aumentar no cérebro serotonina e norepinefrina. E para fazer isso tudo eu tenho que ter energia, então tem que chegar oxigênio, sangue e nutrientes para o sistema nervoso central, tá bom? Então, estou falando aqui que a gente precisa aumentar os níveis de serotonina. E aí, gente, quem tem um processo inflamatório, em geral, tem um cérebro que tem uma grande redução da capacidade de produzir serotonina. O cérebro da pessoa inflamada, ele tem uma alteração bioquímica que, inclusive, vai levar uma grande dificuldade na produção de serotonina. Por isso que precisam haver condutas para desinflamar essa pessoa. E pense que quem tem fibromialgia é uma pessoa inflamada, a inflamação está na base da fibromialgia. Então, é bem difícil para o cérebro produzir serotonina e a gente tem, sim, que entrar com recursos alternativos para que o cérebro consiga ter, né, uma forcinha extra. É muito comum o uso de antidepressivos na fibromialgia. Porque, na verdade, eu acho que é um medicamento mais prescrito. Por quê? Porque o antidepressivo, ele aumenta níveis de serotonina e de norepinefrina, né? Então, são antidepressivos que atuam aumentando esses dois neurotransmissores simultaneamente, justamente porque o cérebro de quem tem fibromialgia, nós já sabemos que tem deficiência dessas substâncias. E vejam que os medicamentos, eles agem como? Eles agem simplesmente não deixando o cérebro degradar, reduzem a velocidade com que o cérebro degrada a serotonina e a norepinefrina. Os medicamentos não vão estimular o cérebro a produzir mais serotonina, vão simplesmente ajudar o cérebro a não degradar aquilo que ele já produziu. Então, a gente precisa ter uma abordagem de estimular a produção desses neurotransmissores, porque senão o próprio medicamento acaba tendo um efeito muito limitado. É por isso que as estatísticas, né, mostram, e a nossa própria prática clínica mostra que quem tem fibromialgia e usa antidepressivo, assim, não tem aquela eficácia que a gente gostaria de ter. Em geral, a sintomatologia permanece, às vezes em menor grau, mas não resolve o problema, porque não é só isso, realmente não é só isso que precisa ser feito para tratar esse problema, tá? Então, a gente precisa melhorar a produção da serotonina. Ah, Daniele, mas o meu paciente ele já usa um antidepressivo, ele já usa duloxetina, por exemplo, que é um medicamento muito utilizado em fibromialgia. Eu ainda assim tenho que tratar, óbvio, o medicamento, como eu falei, só age num ponto específico. A gente tem que agir em todos os outros. A gente tem que aumentar a GABA, baixar o glutamato, dar nutrientes necessários para a produção da serotonina, melhorar a perfusão sanguínea cerebral, no corpo inteiro, inclusive no cérebro. Isso tudo vai tendo um trabalho, vai tendo um efeito somado à medicação, tá certo? Bom, outra coisa que também é muito associada à fibromialgia é disfunção mitocondrial. Então, dentro dos nossos neurônios, dentro das nossas células, inclusive dos neurônios, existe uma organela chamada mitocôndria. A mitocôndria é a usina de energia da célula. Então, a mitocôndria produz a energia necessária para as nossas células funcionarem e os neurônios também. Então, quem tem fibromialgia, existem alguns estudos que mostram que quem tem fibromialgia tem uma disfunção mitocondrial, que as mitocôndrias não funcionam muito bem, elas têm uma dificuldade em produzir energia. Tanto que é comum que quem tem fibromialgia tenha sintomas como fadiga, né, aquela falta de energia tanto física quanto mental. Então, essa disfunção mitocondrial é algo que a literatura científica associa à fibromialgia. Então, nós precisamos melhorar a função dessas mitocôndrias. E é tudo ao mesmo tempo, tá, gente? Então, as mitocôndrias, elas têm várias exigências, né? Tem diversas coisas que precisam chegar até as mitocôndrias e que permite que essas mitocôndrias funcionem um pouco melhor. Uma das coisas que estimula a função das mitocôndrias é a atividade física. Então, mais uma vez, a atividade física é algo imprescindível para a nossa vida, para a nossa saúde, inclusive para quem tem fibromialgia. E como é que eu faço para melhorar a função mitocondrial? Então, a atividade física, e existem alguns suplementos chamados de coenzimas mitocondriais.
substâncias que melhoram a função mitocondrial, substâncias que vão auxiliar a mitocôndria a produzir mais energia, e produzindo mais energia, a tendência é que o sintoma de fibromialgia também fique amenizado. Hoje, os meus preferidos são coenzima Q10, e a gente hoje já tem formas muito mais bioassimiláveis de coenzima Q10. Eu sei que tem um montão de tipos de coenzima Q10 no mercado, mas existem aquelas que são mais eficazes, aquelas que são melhor aproveitadas pelo organismo, tá? Então, existem marcas específicas, formatos específicos. Quem prescreve na farmácia de manipulação sabe que só conversar com o farmacêutico responsável, que ele já vai mostrar quais são as formas mais modernas de coenzima Q10 e que são mais biodisponíveis, mais bioassimiláveis. Além disso, tem a carnitina. Existem estudos também mostrando suplementação com carnitina e redução de sintoma de fibromialgia, justamente porque a carnitina ela pode ajudar na melhora da função mitocondrial. E as vitaminas do complexo B de forma geral. Todas as vitaminas do complexo B são utilizadas pela mitocôndria na hora que ela vai produzir energia. B1, B2, B3, B6, B tudo. Então, eu sempre gosto de utilizar coenzima Q10, de essas que são mais bioassimiláveis, carnitina, vitaminas do complexo B. Também gosto de ácido alfa-lipóico. E eu gosto também, para quem tem uma mitocôndria mais lenta, mais difícil de ter um funcionamento, eu também gosto muito da suplementação de creatina. A creatina ela se acumula dentro do neurônio em forma de fosfocreatina e é uma reserva de energia para o neurônio, né? Para as células, inclusive quem faz atividade física, né? Conhece muito bem a creatina, mas não é só a musculatura esquelética que se beneficia com ela. O cérebro também se beneficia e ela acaba sendo uma fonte de energia para o cérebro para que ele consiga trabalhar melhor e funcionar melhor e produzir os neurotransmissores necessários para fazer a modulação da dor. Então, pense em fibromialgia, pense em mitocôndrias. E a mitocôndria não funciona sem oxigênio. Aí a importância de melhorarmos a perfusão sanguínea, melhorarmos a nossa capacidade de produzir óxido nítrico, porque isso vai fazer a mitocôndria receber mais oxigênio e funcionar melhor. Sempre, sempre, sempre é um trabalho integrado, tá? Eu sei que às vezes falam, medicina integrativa não existe, nutrição integrativa não existe. Existe. Não é um título, não é um nome, não é uma especialidade. É uma técnica de como eu posso trabalhar várias coisas ao mesmo tempo em prol de para resolver um mesmo problema. Então, se eu quero melhorar a sintomatologia da fibromialgia, eu preciso integrar vários pontos de tratamento simultaneamente. A gente não tem que pensar na doença em pedacinhos, nós temos que pensar na doença como um todo, os vários pontos que estão em deficiência no organismo, para que a gente possa trazer resultados melhores. Então, o bom é que nutrientes, alimentos, fitoterápicos costumam ter esse efeito em vários pontos simultâneos, tá? Então, recapitulando, temos que perifericamente diminuir o glutamato e aumentar o GABA. Isso diminui a nossa sensibilidade à dor. Precisamos melhorar a função das mitocôndrias para produzir mais energia, para a mitocôndria ter mais energia e permitir um neurônio que funcione melhor. E eu preciso melhorar a perfusão sanguínea para que chegue mais oxigênio para essas mitocôndrias funcionarem melhor, tá? E se vocês, quem está me assistindo, gente, podem enviar as perguntas para cá para eu responder, tá? Pode perguntar o que quiser, que não tem pergunta errada, pergunta boba, toda pergunta é válida. Então, qual outro ponto que a gente precisa trabalhar, Daniele? É muito comum que as pessoas entrem em crise ou tenham crise de fibromialgia após períodos de estresse, né? Nossa, tive um problema, tive um estresse, tive uma coisa para resolver e eu acordei toda dolorida. Eu fiquei muito ruim a semana inteira com crise de fibromialgia. O estresse tem a ver com isso? Tem. O estresse, ele está muito envolvido com uma alteração na capacidade de produção de neurotransmissores do cérebro. Então, quando eu tenho um momento de estresse, há um aumento na produção do hormônio do estresse, o cortisol. O cortisol, ok, um dia, né, num ponto específico, de forma aguda, ele elevado,
é algo fisiológico, é algo que o corpo sabe lidar e é necessário para os processos de adaptação. Mas quando ele fica cronicamente elevado, porque aquele estresse perdura, o estresse crônico, esse cortisol cronicamente elevado, ele começa a alterar a capacidade que o cérebro tem de produzir serotonina. E lembrem que, se eu tenho uma redução na produção de serotonina, eu vou ter dificuldade na modulação da dor. Menos serotonina no cérebro está associado a você sentir mais dor, tá? Então, não podemos atrapalhar o cérebro de produzir serotonina. Então, Ângela, eu sou nutricionista e aqui no meu Instagram existe um link com todas as formas de comunicação comigo, inclusive de agendamento de consulta, tá? E aqui a Milena Milena, não prescrevo a pamitoiletianolamina, porque não tenho muita prática com ela. Eu costumo utilizar outras substâncias que são bem da alçada do nutricionista, tá? E é justamente sobre elas que eu tô falando aqui. Então, e é óbvio que o canabidiol também, hoje eu não prescrevo canabidiol, mas para quem tem treinamento, para quem trabalha especificamente, tem habilitação para isso, o canabidiol hoje também está sendo utilizado, inclusive para a fibromialgia e vários outros processos associados à dor, à neurodegeneração, a comportamento, tá? TDAH, enfim. Então, a gente precisa modular o estresse, né? Voltando a falar aqui, o estresse. O cortisol cronicamente elevado reduz a capacidade que o cérebro tem de produzir serotonina e também ele acaba gerando um processo inflamatório. Então, lembrando que a inflamação, ela já está na origem da fibromialgia, é do processo fisiopatológico da fibromialgia, e a inflamação também reduz a capacidade que o cérebro tem de produzir serotonina. Então, se você tem um estresse crônico e os seus níveis de cortisol cronicamente elevados, eles acabam piorando ainda mais o sintoma de fibromialgia. Então, eu preciso modular esse cortisol, preciso fazer esse cortisol voltar a níveis dentro do fisiológico. É claro que aí envolve diversas coisas, inclusive psicoterapia, mudança de estilo de vida, hábitos, né, que você precisa adotar para ser menos estressado. Mas existem fitoterápicos que são muito bem utilizados para auxiliar na modulação da produção de cortisol, né, que modulam o eixo hipotálamo e hipófise adrenal. E aí tem os meus preferidos, o Panax Ginseng, que inclusive tem vários estudos mostrando que ele é bem interessante na modulação da fadiga, até em fadiga crônica, fadiga pós-Covid. A gente tem ouvido, né, lido bastante coisa positiva sobre o Panax Ginseng, e ele tem esse efeito de modular o eixo hipotálamo e hipófise adrenais e equilibrar a produção de cortisol. Também tem a rhodiola rósea, a ashwagandha e tem a Bacopa monnieri, são os meus preferidos. Mas também podemos utilizar cúrcuma, podemos utilizar o chá verde, todos eles com a ação de auxiliar na modulação do cortisol. É por isso que é tão comum essa associação de tive um momento estressante na minha vida e entrei em crise, né? O estresse, ele reduz a produção de serotonina e, de quebra, aumenta a de glutamato, que tudo isso vai acabar tendo um efeito em piora bem significativa da dor. Além do cortisol, por si só, gerar uma inflamação no organismo, e quando a gente está inflamado, a nossa percepção de dor ela é aumentada, porque a inflamação reduz ainda mais a produção de serotonina. Uma coisa, a gente acaba estando assim engatilhada com a outra, né? Aqui está perguntando, curcumina é indicada? Então, Cibele, a curcumina, ela contém fitoquímicos curcuminoides que têm diversos efeitos no organismo. Um deles é de modular a inflamação, ou seja, tem sim uma ação anti-inflamatória, além de ser considerado um adaptógeno, também auxilia na modulação do hormônio do estresse, que é o cortisol, e acaba auxiliando a aumentar níveis de serotonina no sistema nervoso central. Então, eu gosto bastante da cúrcuma, só tem que ter cuidado, porque quem tem gastrite, quem tem doença inflamatória intestinal, quem tem hemorroidas, muitas vezes não se adapta bem à cúrcuma. Então, a gente tem que só prestar atenção se aquele paciente realmente tem uma indicação para utilizar. Mas eu gosto de utilizar uma cúrcuma
já quando prescrevo, quando o paciente tem, né, podemos utilizar com ele, é seguro, quando ele tem esse potencial, a gente prescreve uma cúrcuma que já é lipossomada, é uma cúrcuma que é mais bem absorvida, mais bem assimilada pelo organismo. Porque a cúrcuma comum, ela tem fitoquímicos que o nosso organismo absorve e o fígado elimina com muita facilidade. Só que a cúrcuma já lipossomada, que é uma cúrcuma mais moderna, ela já tem, né, uma tecnologia capaz de diminuir essa eliminação pelo fígado. Então, ela fica retida no nosso organismo com mais eficiência e, por conta disso, é mais eficaz nesse tratamento. Por isso que nós podemos utilizar até em doses menores, porque ela tem uma eficácia maior, tá? A Elisane está perguntando se existe alguma recomendação, assim, posso utilizar fitoterápicos em quem já usa antidepressivos? Existem alguns que sim, alguns que não, e alguns que você precisa analisar a ação do paciente, né, a ação do medicamento no paciente. Então, por exemplo, eu tenho depressão e estou utilizando sertralina. O que a sertralina é? A sertralina é um medicamento que inibe a recaptação da serotonina, que vai diminuir a degradação da serotonina pelo cérebro. Então, a gente precisa, junto com a sertralina, ajudar o neurônio a produzir a serotonina. E a sertralina vai manter essa serotonina lá no neurônio, na fenda sináptica, íntegra por mais tempo para ser mais eficiente. Então, a gente tem que podemos prescrever coisas, matéria-prima para o neurônio produzir serotonina? Podemos, só que temos que utilizar em doses mais baixas em relação a quem não usa antidepressivo. Então, quem usa um antidepressivo, eu posso prescrever 5-HTP? Posso. Se o paciente, mesmo com antidepressivo, continuar com sintomas de depressão. Sim, só que eu prescrevo em doses mais baixas do que as doses que eu prescrevo para quem não está utilizando medicamento. Porque dose alta de 5-HTP, para quem usa antidepressivo, eu posso gerar uma síndrome serotoninérgica. Eu posso gerar serotonina em excesso no cérebro desse paciente e isso é muito negativo. Então, a gente tem que ir com doses bem mais reduzidas para não correr o risco de ter síndrome serotoninérgica, tá? E aí, eu gosto, se o paciente já usa o inibidor de recaptação de serotonina, eu vou agir em outros pontos que não utilizar um fitoterápico que tem a mesma ação, né? Eu poderia utilizar o Safrin, que ele inibe a recaptação de serotonina, sim. Mas se o paciente já está utilizando o medicamento com essa finalidade, eu vou utilizar outras coisas que agem em outros pontos, como, por exemplo, né, matéria-prima para a produção de serotonina, melhora de perfusão sanguínea, reduzir inflamação, modular cortisol, diminuir o glutamato, tudo isso associado à medicação para que a gente tenha um efeito bem mais intenso e sem colocar o paciente em risco, tá certo? Bom, outro ponto aqui como eu falei, de modulação de cortisol, modulação do hormônio do estresse, e saibam que a dieta tem que estar de acordo, porque existem alguns tipos de dieta que podem sim piorar, aumentar a produção de cortisol e piorar o sintoma de estresse e a dor no paciente. Então, a gente lê muita coisa, né? Dieta disso, dieta daquilo. Qual realmente é o cuidado que a gente precisa ter na hora de prescrever uma dieta para quem tem fibromialgia? Daniele, mas ele estava com excesso de peso e eu passei uma dieta low carb para ele perder peso. Ele tem fibromialgia? Cuidado com o low desse carb. Porque se você reduz o carboidrato demais, se você erra na mão, se você foca só em emagrecimento e esquece de trabalhar a modulação da dor, você pode piorar a situação. Então, em muitos e muitos pacientes, quando você reduz de forma muito brusca o consumo de carboidratos, vai haver um aumento na produção de cortisol, o hormônio do estresse. O corpo se sente agredido, ele se sente em perigo. Não tem carboidrato, não tem energia. Preciso ativar aqui meu modo alerta, meu modo alarme, porque eu tenho que ir atrás de comida. Então, é um mecanismo de defesa do nosso organismo, do nosso cérebro, e aí a gente precisa evitar isso. Ele já está com deficiência de serotonina. E você vai lá e faz uma dieta que aumenta o cortisol, e o cortisol vai diminuir ainda mais os níveis de serotonina dessa pessoa, e a tendência é que a fibromialgia piore, além de muitas vezes haver assim, um aumento da percepção de fadiga e de irritabilidade e de outros sintomas.
Então, eu tenho que reduzir caloria para ele perder peso na fibromialgia, porque o excesso de peso é inflamatório e a inflamação piora a fibromialgia? Sim, mas nada de radicalismo. Eu evito muito dietas com restrição de carboidrato. Eu restringo até certo ponto, não dá para passar de um limite. E também eu evito de manter o indivíduo em jejum. O jejum, ele também pode provocar aumento da produção de cortisol, aumentar aumento de glutamato, que pode deixar o paciente mais irritado e com mais dor. Então, não dá para colocar o organismo dessa pessoa em risco, não dá para exigir mais do que ele pode dar. Lembra que no jejum, ou numa uma redução severa do consumo de carboidrato, a mitocôndria tem que trabalhar para produzir energia. O corpo não está recebendo a comida, toda a caloria necessária, então as mitocôndrias têm que dar um jeito de produzir a energia necessária para o corpo. E a mitocôndria do indivíduo com fibromialgia, ela é disfuncional, né? Muitas vezes ela não consegue produzir essa energia e eu pioro ainda mais a situação. E aí aqui a Cibele está perguntando, uma dieta no tipo uma dieta do tipo mediterrâneo seria mais indicada? Então, Cibele, a dieta do Mediterrâneo hoje, ela é considerada talvez a melhor dieta no sentido de neuroproteção, de prevenção de déficit cognitivo, de demência e de neuroenvelhecimento mesmo, retarda o processo. Isso porque é uma dieta que não tem radicalismo e é uma dieta extremamente equilibrada e que tem comida de verdade. Então, níveis de gordura trans não tem gordura, não tem comida industrializada, não tem açúcar, o consumo de carboidrato é equilibrado, tem muito fitoquímico, tem alimentos ricos em ômega 3, tem uma redução de óleos vegetais, de gordura ômega 6, que em excesso é pró-inflamatória. Então, tem uma sinergia de nutrientes que é muito interessante para o organismo e para o cérebro. E a gente vê isso em diversos estudos, né? Então, realmente, uma dieta de Mediterrâneo é algo que eu gosto bastante quando a gente fala de saúde do cérebro e não gosto de pensar em radicalismo, não gosto de pensar em dietas que nós não temos ainda embasamento científico e nem estudos que tenham demonstrado que o paciente com fibromialgia melhora. Na teoria, muitas delas podem piorar. Então, nada de invenção, de inventar moda, tá? Outra coisa aqui, essa confusão, né? A fibromialgia, ela é uma doença que tem uma inflamação de base? Sim, é uma doença onde há uma inflamação. Além de haver um erro de comunicação da periferia com o cérebro, a modulação da dor, né? Os níveis de neurotransmissores, eles estão alterados, existe uma inflamação que está acontecendo nesse organismo. E aí a gente tem que fazer uma dieta anti-inflamatória. E aí, Daniela, eu tirei o leite, porque o leite é inflamatório. Peraí, vamos com muita calma. Primeiro temos que definir leite. Leite não é o leite em pó que a gente bebe, leite não é o leite em caixa que é todo industrializado. Então, esse catatal químico, que é o leite que a gente tem no mercado, não é leite. Para mim, realmente, isso é totalmente dispensável na vida. Mas um iogurte, coalhada, um queijo branco, tem proteína de leite? Tem. Isso vai inflamar meu corpo? Não, só vai inflamar se você tiver problemas com isso. Se você tiver uma alergia à proteína de leite, se você tiver, no caso, intolerância à lactose, se você tiver alguma interação negativa do leite, da proteína do leite com o seu organismo. Não posso dizer tirem leite porque leite inflama. Lembre que eu estou falando de leite de verdade, não essa horrorosa que a gente encontra no supermercado, de coisa que iogurte que tem mais açúcar e corante do que leite. Isso aí não conta, realmente não tem que entrar na vida. Mas alimentos que existem, que contém, né, não tem um montão de produto químico e tem a proteína do leite íntegra, eu não posso dizer que isso inflama, gente. Por favor. Assim como existem alguns estudos mostrando que dieta sem glúten melhora sintoma de fibromialgia. Sim, para quem? Para quem tem intolerância ao glúten. Óbvio, para quem é celíaco, não preciso nem falar. Mas quem tem intolerância ao glúten não celíaca, o glúten é um gatilho inflamatório. E se eu retirar, vai ser muito bom. Para pessoas que têm doença inflamatória intestinal também. Então, para aquele grupo específico de pessoas que pode ter reação com glúten, sim, os estudos mostram que é fundamental tirar. Mas não significa que eu vou sair tirando glúten para todo mundo, porque ele inflama a população de forma geral. Não, tá? E outra coisa,
A gente também, às vezes, coloca a culpa no alimento, mas muitas vezes a gente maltrata tanto o organismo que quando eu vou tomar um iogurte natural, eu já não consigo fazer a digestão, o meu intestino não consegue evitar que proteínas grandes atravessem, né, a mucosa do intestino e eu absorva. Então, se o seu sistema digestivo não está cuidado, não está saudável, o alimento ele pode começar a te fazer mal, mas não é porque o alimento em si seja ruim, é porque você está com o organismo todo bagunçado, então a culpa é você. Né? Você chega e põe um alimento saudável num intestino, no estômago, todo alterado, isso muitas vezes vai te fazer mal, porque você não vai digerir o alimento direito, você não vai absorver o alimento direito, como é que você vai ficar bem? Então, a culpa não é do alimento, a culpa é do que você fez com o seu organismo. Então, vamos começar a puxar um pouco a responsabilidade para a gente, porque não é a culpa, né? Eu sou vítima do sistema. Não, eu só estou colhendo aquilo que eu fiz com o meu organismo esse tempo inteiro. E, infelizmente, isso é extremamente comum, tá? Então, voltando para cá, para a linha de raciocínio, a gente não pode ficar fazendo um plano alimentar que seja restritivo a ponto de aumentar os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, que seja restritivo a ponto de aumentar os níveis de glutamato, que já está elevado em quem tem fibromialgia. É pezinho no chão, escolha consciente dos alimentos, reduzir a inflamação, dar os nutrientes necessários para o cérebro e modular esses neurotransmissores, né? Reduzir o glutamato e aumentar o GABA, a serotonina e a norepinefrina. É fundamental. Eu não consigo enxergar um paciente com fibromialgia me procurar, eu não consigo enxergar nada distante disso, né? Então, por isso que a gente tem que entender qual é a alteração bioquímica que acontece em quem tem fibromialgia. Quais são os neurotransmissores que estão em desequilíbrio? E o que é que eu tenho que fazer para colocar no lugar? Eu não posso fazer uma dieta que vai lá e avacalha ainda mais, né? Como a gente acompanha há muito tempo essas dietas, vou fazer uma dieta low carb, onde eu posso estourar na gordura, na proteína animal. Posso comer carne gorda, bacon, manteiga à vontade, banha de porco. Isso eu acho péssimo. Cérebro não aguenta excesso de gordura saturada. O organismo não aguenta. É, sim, um gatilho pró-inflamatório. É algo que vai piorar a sintomatologia da fibromialgia. Eu emagreci. Não importa se você emagreceu. Você está piorando a situação. Então, quando a gente tem uma dieta com excesso de gordura saturada, a gente, sim, gera um gatilho pró-inflamatório e a inflamação vai atrapalhar o cérebro de produzir serotonina e a modulação da dor vai ficar ainda pior. A inflamação vai aumentar o glutamato, que vai atrapalhar também na modulação da dor. E a inflamação, essa gordura saturada em excesso, ela incorpora nos neurônios em forma de ácido araquidônico. E isso é péssimo porque esse ácido araquidônico em excesso, nessa membrana que fica em volta dos neurônios, ela vai piorar a ação da serotonina e da norepinefrina, que já estão em baixas quantidades. Então, eu pioro tudo. Não inventem moda para quem tem fibromialgia. É pezinho no chão e os suplementos que vão agir no ponto certo, tá? É bem direcionado para aquilo que a gente precisa. Bom, e realmente, para que eu tenha uma dieta anti-inflamatória, não é uma questão de vou tirar glúten, vou tirar lactose. Só se você tiver problema com esses alimentos. Não é uma recomendação generalizada. Qual é a recomendação que todos deveriam seguir para que houvesse, né, a dieta tivesse um papel de modular a inflamação, anti-inflamatório? Primeiro, temos que reduzir o consumo de gordura saturada. Temos que aumentar o consumo de ômega 6, de ômega 3, na verdade. Então, gordura saturada, gordura animal, reduzir a, no máximo, 15% do valor calórico total da dieta. E o ômega 3 eu tenho que subir. Peixe, linhaça, chia, aumentar o consumo de gorduras monoinsaturadas, azeite de oliva, abacate, castanhas, açaí. Eu preciso eliminar a gordura trans da minha vida. Não podemos ficar comendo gordura trans, do biscoito, da margarina, de produto industrializado. Quando você olhar no rótulo dos produtos industrializados, você vê lá que tem gordura vegetal, óleo vegetal. Isso tudo, quando vai ser processado pela indústria, esse alimento ele é aquecido, enfim, e essa gordura ela vira uma gordura trans com muita facilidade.
ou mesmo ela já é processada, né, pela indústria para que no biscoito já coloque a gordura trans dentro do alimento. Então, esse tipo de alimento, ele precisa ser evitado, porque piora demais a inflamação e a fibromialgia, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é utilizar alimentos que têm ação anti-inflamatória. Utilizar alimentos que têm efeito de modular a inflamação. A cúrcuma é uma delas, o óleo de prímula e o óleo de borragem também. Eu gosto de manjericão, eu gosto de alho, eu gosto de chá verde, eu gosto de diversos alimentos que têm esse papel, que têm esse efeito anti-inflamatório, tá? Não tô mais no ar, meu povo? Tô, né? É muita câmera, me perdi, tá? Então, precisamos sim adotar uma dieta anti-inflamatória. E eu acho que muita gente já ouviu falar sobre TCM, né? Sobre vou fazer uma dieta cetogênica, ou então vou fazer suplementação de TCM porque faz bem para o cérebro. Em quem tem fibromialgia, eu gosto bastante, já que são pacientes que têm uma mitocôndria com um pouco de dificuldade de funcionamento e a produção de energia é mais difícil, eu gosto de utilizar alimentos, são suplementos que vão gerar energia na mitocôndria. E o TCM é isso. O TCM é um tipo de gordura que é muito facilmente aproveitado pela mitocôndria para produzir energia. Então, muitas vezes eu entro sim com a suplementação de TCM para que eu tenha uma melhor produção de energia na mitocôndria. E é claro que isso tudo tem que ser acompanhado de vitaminas do complexo B, de coenzima Q10 e de oxigênio, porque mitocôndria precisa de um monte de coisa ao mesmo tempo, tá certo? Aqui a Selma está perguntando. Tem uma paciente com endometriose e fibromialgia. Mesmo assim, você contraindica a retirada do glúten e acredito da lactose? Selma, depende. Depende da relação dessa pessoa com o glúten, com a lactose, com a proteína do leite. Eu gosto, muitas vezes, quando a gente não sabe se o glúten ou a proteína do leite tem alguma relação com a inflamação, tira uns 15 dias e depois você reintroduz. E aí você vai perceber o efeito desses alimentos no organismo da pessoa, tá? É claro que se ela tiver doença inflamatória intestinal, já tiver feito algum teste e tem lá intolerância à lactose, ou tiver feito algum teste alérgico ou de intolerância a algum outro tipo de alimento, você vai usar isso para fazer o embasamento da sua dieta. Mas você não pode afirmar que retirar a proteína do leite e retirar o glúten vai melhorar a inflamação dessa paciente. Depende do organismo dela, tá? Não é o ponto de partida inicialmente, mas você pode testar. E tem que fazer todas as outras coisas ao mesmo tempo. Tendo em vista que a endometriose, né, é uma inflamação, tem lá uma inflamação de base, e a fibromialgia também. Não adianta você tirar a sua proteína de leite e glúten e permanecer com gordura trans, permanecer com muito gordura ômega 6, ter um consumo baixo de ômega 3. Isso não adianta, você tem que fazer todo o contexto, toda a modulação da inflamação de forma geral. Não simplesmente pegar e só tirar o glúten e a lactose, tá certo? Gente, quanto tempo que eu tenho ainda? 12 minutos? Ah, tá, muito bem. 12 minutos, foi uma hora. Bom, mas não sei se eu vou falar tanto assim. Então, resumindo, como que a gente tem que raciocinar no paciente que tem fibromialgia, tá? Qual é o protocolo de raciocínio para quem tem fibromialgia? Primeiro, perifericamente, né, nos nervos periféricos, aumentar o neurotransmissor GABA e diminuir o neurotransmissor glutamato. Isso ajuda a diminuir a hiperalgesia, isso ajuda a diminuir a hipersensibilidade à dor. Segundo, você precisa melhorar a função mitocondrial. Então, tem que melhorar a perfusão sanguínea e dar as coenzimas mitocondriais fundamentais para que a mitocôndria funcione. Então, complexo B, carnitina, coenzima Q10, oxigênio. Terceiro, quarto, já perdi a conta. Você precisa ter uma dieta anti-inflamatória, tá? Modular a inflamação e aí você vai quantificar quanto de gordura saturada, quanto de gordura monoinsaturada e ômega 3 vai entrar na dieta. Outro ponto, é fundamental que você tenha uma dieta com a carga glicêmica contida.
Toda vez que você eleva a glicemia, você vai piorar o estresse oxidativo, vai gerar inflamação e aumentar o glutamato do cérebro do paciente. Então, não podemos ter uma dieta com carga glicêmica elevada. Isso faz parte do contexto de uma dieta anti-inflamatória. E outro ponto, modular o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse, de forma aguda, ok, mas o hormônio do estresse cronicamente elevado é péssimo para quem tem fibromialgia. Então, se for o caso do paciente, se ele tiver com alteração na produção de cortisol ou no momento de estresse, a gente precisa, sim, modular a produção de cortisol, porque isso ajuda muito na sintomatologia. E é claro que a gente tem que ter nutrientes necessários para a produção de energia. A mitocôndria tem que receber glicose, tem que receber os nutrientes que vão gerar energia na mitocôndria para manter o organismo e o cérebro funcionando direitinho, tá? A Cibele está perguntando, o que ajuda a reduzir o glutamato? Então, Cibele, foi o primeiro ponto aqui da live, falei lá no começo. Mas o excesso de glutamato, ele é um neurotransmissor excitatório, muito glutamato nos neurônios periféricos. Então, a gente tem neurônios que unem a nossa periferia ao nosso cérebro. Isso é um nervo. Quando existe muito glutamato nesses neurônios, nesses nervos, isso aumenta a nossa percepção de dor. Isso aumenta a sensibilidade à dor, nos dá hiperalgesia. Então, a gente tem que diminuir o nível de glutamato na periferia. Como que a gente faz? Primeiro, se eu desinflamo o paciente, o glutamato já baixa. E aí nós podemos utilizar suplementos específicos. Os meus preferidos são o magnésio, a L-teanina, N-acetilcisteína, vitaminas do complexo B e antioxidantes de forma geral, tá? Então, suplementação com essas substâncias tende a reduzir a ação do glutamato e a diminuir a hiperalgesia. Essa suplementação, ela também tem um efeito de quem tem irritabilidade, quem tem ansiedade, quem tem impaciência, ou até mesmo tem um componente de agressividade, reduzir níveis de glutamato no sistema nervoso central também auxilia a tratar esses sintomas. Tá certo, gente? Então, hoje era só isso, bem pouco que eu tinha para falar. Falei mais como da cobra. Eu tô em qual câmera, gente? É muita tecnologia esse negócio. Então, tratar a fibromialgia. Pronto. Tratar a fibromialgia nunca deve ser de forma pontual. Vou agir em um único item. Tem que cuidar disso tudo ao mesmo tempo. Segundo, por mais que você já use antidepressivo, medicamento, analgésico, o que quer que seja, esse tratamento associado é fundamental e imprescindível até para você reduzir a necessidade de medicação, tá certo? Outro ponto, mudança na alimentação. Não é só comprimido, é estilo de vida, atividade física e organizar a sua alimentação. Outro ponto, sem mudança de alimentação, você nunca vai conseguir ter uma microbiota intestinal saudável. Sem ter microbiota intestinal saudável, não tem como você ser um indivíduo desinflamado e não tem como você conseguir ter uma modulação de dor bem feita. O seu cérebro fica muito exposto à alteração nos níveis de neurotransmissores e aí, como é que você vai cuidar de uma coisa com o medicamento se a alteração na microbiota intestinal está gerando problemas constantemente? Então, é importante cuidar do organismo como um todo, tá bom? Quero deixar lembrado para quem está me vendo aqui na live do Instagram que a live não vai ficar gravada. A gente vai direto para o YouTube e para o meu canal do podcast do Spotify. E outra, amanhã começa a nossa mentoria em neuronutrição, na ansiedade. A gente tem ainda 3 vagas. Se você quiser se inscrever, as aulas vão ser ao vivo. Amanhã começa às 8 horas da noite. O link está aqui na minha bio. Nós temos só mais 3 vagas e a gente vai entender tudo, como funciona o cérebro, que neurotransmissor faz o quê, a falta de cada neurotransmissor, que sintoma faz, que sintoma causa e como que a gente resolve a ansiedade. Então, vamos trabalhar a modulação de GABA, de glutamato, de serotonina, de microbiota intestinal, de inflamação. E vamos ter um estágio ao vivo, prático. A gente vai atender, eu vou atender pacientes com ansiedade, para que vocês entendam como que a conduta nutricional no paciente com ansiedade deve ser feita e o atendimento voltado para a neuronutrição. E aí eu vou mostrar tudo para vocês e apresentar o tratamento para que vocês depois, lá no consultório de vocês sentem bonitinho
e arrasem no tratamento, tá? Então, amanhã começa a mentoria em neuronutrição na ansiedade. Link tá aqui na minha bio e tem um link de WhatsApp se você tiver dúvida para entrar no grupo e tirar as dúvidas com a gente, tá bom? A Milena tá dizendo que a minha aluna super recomenda a mentoria. Isso aí, a Milena tá dizendo, vocês obedeçam que a Milena tá sabendo o que ela tá falando, viu? Mas são mais 3 vagas, as aulas começam amanhã. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha trazido informação útil. Eu sei que é muita informação, mas eu também quero dizer que em breve nós vamos abrir um curso para tratamento de fibromialgia. Se você é da área da saúde e quer aprender como atender um paciente, como que a gente suplementa, como que faz a dieta, fica de olho aqui no Instagram, porque já já a gente vai lançar esse curso, mas amanhã começa o de ansiedade. Tá bom? Para quem aqui está no podcast, entendam que é fundamental procurar um auxílio de nutricionista que trabalhe com fibromialgia para que vocês tenham realmente um efeito positivo e redução de sintoma e melhora de qualidade de vida. Tá certo, gente? Bom, obrigada, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha sido útil. E lembra que quinta-feira que vem tem outro podcast com um tema maravilhoso e eu faço a live do Instagram, mas vão lá no YouTube, no meu canal do YouTube e do Spotify e compartilhem, enfim, comentem, interajam comigo por lá, que fica tudo lá bonitinho. Tá bom, gente? Um beijo, até a próxima live. E quem vai pro curso, até amanhã, que a gente vai estar lá ao vivo, eu e o Henry Okigami, tá bom? Tchau, tchau.